É hora de informação. A partir de agora, a Rádio do Povo apresenta os principais destaques do dia. Está no ar, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente 6h05 na estância turística de Botucatu. Muito boa noite, no ar o Jornal da Muni, segunda edição. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Hoje é dia da empregada doméstica, dia mundial do design gráfico e dia do sacerdote. Nesse momento, o termômetro marca 22 graus aqui na cidade dos Bons Ares. A umidade relativa do ar está em 79%. Vento de 7 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 18 graus. Estamos ao vivo na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Eu, Kleber Novelli, aqui no estúdio comigo, no comando técnico está César Júnior. A direção técnica é de Cleiton Santos. Direto das ruas de Botucatu, sempre com muita informação, a reportagem é de Cristiano Alves. Nós vamos juntos até às 7 da noite, levando para você os principais destaques do dia. Bem-vindos! O Jornal da Muni, segunda edição, já está no ar. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Já movimentando a nossa equipe de reportagem direto das ruas de Botucatu, trazendo as primeiras informações. A reportagem é de Cristiano Alves. Tudo bem, Cris? Jornal da Muni, segunda edição. César Júnior, também Kleber Novelli, o nosso amigo Cleiton Santos, toda a nossa equipe que está reunida já para trazer informações e também notícias. A gente tem uma situação que chegou para a gente, nós estamos acompanhando já desde o final de semana, em relação à iluminação pública aqui na cidade de Botucatu. O ouvinte acabou encaminhando para a gente uma situação de vários postes na mesma quadra, o local que está muito escuro. Rua Expedicionário Orlando Pesavento, na região de Rubião Júnior, Jardim Botucatu, altura do número 400. Então, o pessoal diz que lá tem vários postes com a lâmpada apagada e também um local que está precisando de poda para que o pessoal possa ter a efetividade da iluminação assim que for resolvido o problema da troca de lâmpada. Nós estamos encaminhando o caso à CPFL e o ouvinte acabou comentando essa situação por lá. Vamos acompanhar. Aqui da rádio, acabando de chegar do serviço, ó. Não dá nem para ver de tão escuro que tá, ó. Eu tenho que ir para um poste claro para relatar para vocês, ó, como que tá aí. Um apaga, outro acende. E essa é a realidade aqui, ó. Bem de frente com o novo postinho aqui desse do Vida Nova. São 1, 2, 3, 4, 5 postes. Liga a CPFL aí, ó. Nem aí. E não é um poste, é um quarteirão quase, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Toca mais um lá, a prefeitura poder dar uma força pra gente também, pra podar a árvore. Pede pra prefeitura também, tá difícil. O carro passa ali, não consegue nem ver. E vocês vão ver, ó, daqui a pouco essa luz aqui ela já apaga, ó. Vai demorar nem 2 minutos, ela já vai apagar aí, ó. Essa é a situação que a gente vive. Ó, vou andar aqui. Se você passa com um carrinho, a gente volta do serviço, é muito sofrimento. Então, se vocês puderem dar essa força, a prefeitura também vem com um caminhão com estrutura aí. Aqui o pessoal aqui da rádio pôde ajudar a gente. Foi na hora de recapear. Mas tá sofrido, ó. Olha quantos postes. Então o pessoal dá essa força aí para levar uns 5 lâmpadas aí pra gente conseguir. E a poda também, ó. O caminhão vem com estrutura aí, ó. Podar essas árvores. Os galhos batem, pega no ônibus. Ajuda nós, prefeitura. Dessa podada aqui. Apesar de referência, bem de esquina aqui, ó. Com a academia WFit. Bem aqui no Jardim Botucatu. Poder dar essa força pra gente, tanto ali aqui. E clareia ali é mais do carro mesmo, mas de fora é mais isso mesmo.
Dá essa força pra gente, ó. Bem ponto de referência WFIT. E essa poda aqui, ó. Essas árvores gigantes que tem estrutura com caminhão já ajuda a gente. Já ajuda. Fit, como eu relatei pra vocês, agora no segundo vídeo. E aqui já apaga, ó. Vai demorar muito, ela já vai apagar. Dá essa força aí, ó. Socorro, galera. Dá uma mão pra nós. Além da poda ali da árvore, do esquina da WFIT, dá uma limpada boa ali, a prefeitura. A gente poder tá também conseguindo ter uma iluminação digna aí, ó. Daqui a pouco isso aqui apaga também, ó. Ela já apaga. Essa aqui tá acendendo e apagando também, ó. E essa aqui já apaga, essa aqui acende. Ponto de referência bem no postinho de gasolina, ó. Apagou de novo, ó. E uma apaga, outra acende. Ajuda nós, CPFL. Pai e mãe de família passa aqui, perigoso ter acidente, ó. Fazer iluminação, bem no cruzamento, ó. Do novo postinho também. Então, ponto de referência a gente já tem, ó. Essa força pra gente aí, pra gente tá conseguindo selecionar esse problema e depois dar aquele joinha. Aqui, ó. Da casa 400. Ó, estamos aqui na frente da casa 400. Daqui pra cima tudo apaga e acende, ó. Fica essa dificuldade pra gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fora desse daqui da esquina também tá o postinho. Então só eles virem de noite aqui e fazer esse mutirãozinho pra gente aí, pra ajudar. Muito bem, portanto, o caso encaminhado à CPFL e também à Prefeitura com relação às lâmpadas e também à poda de árvores. A gente continua acompanhando esse caso do Jardim Botucatu. É isso que tínhamos. Um abraço a todos. Até mais. 6 horas mais 11 minutinhos. Primeiras informações trazidas aqui no Jornal da Muni, segunda edição, na reportagem de Cristiano Alves. Botucatu e região em destaque. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 da tarde. O consórcio Proeste está com uma condição especial neste mês de abril. Fale agora mesmo com o consultor e aproveite. E se eu te falar que você vai comprar o seu carro e ainda ganhar uma parcela? No Consórcio Proeste, isso é real. Você adquire a sua cota e uma parcela é por nossa conta. Ah, e tem mais. A segunda parcela você só paga em junho. Mas corre, que é por tempo limitado. E oferta boa, não espera. Agora 6h12. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Jornal da Muni, segunda edição. Vamos saber como é que fica o tempo agora aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni, previsão do tempo. Trazendo primeiro aqui as informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil informa. Nesta terça-feira, dia 28, o dia começa com sol entre muitas nuvens e tempo instável, principalmente nas regiões do estado que fazem divisa com o Paraná e em parte do litoral. Durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido à atuação de uma frente fria sobre o estado. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma isolada e sem acumulados significativos. Na capital, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Já em Roseira, a mínima será de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e programe-se para evitar áreas sujeitas a alagamentos. Defesa Civil do Estado de São Paulo. E em Botucatu, uma segunda-feira de chuva forte logo pela manhã e tempo nublado. A máxima chegou nos 29 graus, a mínima será de 18. Amanhã, terça-feira, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. A previsão indica chuva rápida de dia e à noite. Os termômetros registram mínima de 20 e a máxima pode chegar nos 29 graus. Agora, 6 horas mais 14 minutinhos, vamos falar de economia aqui no Jornal da Muni. Compras nos supermercados aumentam. Cestas de produtos mais consumidos custou cerca de R$ 820 nesse mês de março. A reportagem é de Milena Abreu.
As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados no primeiro trimestre deste ano do que no mesmo período do ano passado. É o que revelam números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 1,9%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos que são mais consumidos nos supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e itens de beleza. Em março, o preço da cesta monitorada subiu 2,2% na comparação com fevereiro. Com o resultado, o valor médio da cesta passou de R$ 802,88 para R$ 820,54 no mês de março. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais caros e puxaram a alta do preço médio estão feijão, leite longa-vida, ovos, carne bovina, tomate, cebola, batata, massa sêmola de espaguete, margarina cremosa e farinha de mandioca. Em contrapartida, açúcar refinado, café torrado e moído, frango, pernil, óleo de soja, arroz e farinha de trigo ficaram mais baratos na comparação com fevereiro e impediram uma alta maior do preço médio da cesta. A Abras avalia que o segundo trimestre também deve registrar alta no consumo, principalmente por causa da antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Da Rádio 2, Milena Abreu. 6 horas mais 16 minutinhos, ainda falando de economia, a conta de luz vai subir para mais de 22 milhões de unidades consumidoras. Quem tem os detalhes é Fabiola Altran. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova reajuste da conta de luz para 8 distribuidoras. Os índices variam de 5% a 15%, dependendo da área de atuação de cada empresa. O aumento terá impacto sobre mais de 22 milhões de unidades consumidoras em todo o país. Os reajustes têm como justificativa custos com encargos setoriais e despesas com compra e transmissão de energia. O maior aumento será aplicado pela CPFL Santa Cruz, em Jaguariúna, interior de São Paulo. A conta de luz deverá ficar 15,12% mais alta para o consumidor atendido por essa distribuidora em cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Já na Bahia, a alta média é de quase 6% para 6.920.000 unidades consumidoras. No caso de algumas distribuidoras, os reajustes foram amenizados pelo mecanismo que autoriza o repasse de parte dos custos somente nos próximos ciclos tarifários. Na CPFL Paulista, por exemplo, a alta média será de 12,13%. A empresa atende mais de 5 milhões de unidades em 235 municípios do estado de São Paulo. De modo geral, a ANEEL projeta uma alta média de 8% na tarifa de energia este ano, o que é acima da inflação. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Agora em Botucatu, 6h18. Hora de conferir a sua sorte. Loteria, no Jornal da Muni. O concurso 3.000 da Mega Sena não teve nenhuma aposta vencedora em sua faixa principal. Os números sorteados na noite de sábado foram 22, 23, 36, 40, 52 e 60. 65 pessoas cravaram a quina, cada uma fica com cerca de R$65 mil. Outros 5.255 jogos fizeram a quadra. Cada um vai receber R$ 1.317,67. O concurso 3001 da Mega Sena acontece amanhã, terça-feira. Quer arriscar? Só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou então pela internet. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 6. Prêmio segue acumulado. Deve pagar ao ganhador ou ganhadores o valor de R$ 115 milhões. 6h19. Rápida parada aqui no Jornal da Muni e a gente já volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você, engenheiro, agrônomo ou geocientista, já pensou em economizar no dia a dia e ainda reduzir ou até zerar valor da sua anuidade do registro profissional?
Com o Clube de Vantagens do CREA São Paulo, isso é possível. São mais de 25 mil parceiros em todo o Brasil, com descontos em lojas, viagens, farmácias, restaurantes e muito mais. E o melhor, a cada compra você pode receber cashback, acumular valores de volta e usar o saldo como quiser. Baixe o app do Clube e comece a usar hoje mesmo. Clube de Vantagens do CREA São Paulo. Quem tem, tem vantagem. Quer trocar de carro? Chegou a hora da escolha certa na Proeste Chevrolet. Onix 2026 a partir de R$ 79.990, mais 10 parcelas no cartão. Tracker 2026 PCD a partir de R$ 99.990, com isenção de IPI e ICMS. E o menor preço do ano. Aproveite também seminovos selecionados em 24 vezes sem juros no boleto. Faça a escolha certa na Proeste Chevrolet. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas 21 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta com o Jornal da Muni, segunda edição, abrindo a semana com muita informação para você. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. É ótimo ter a sua companhia, muito obrigado pela audiência aqui em 90.5 FM e a você também que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Polícia, agora no Jornal da Muni. Destaques policiais. Mais um caso, César Júnior, de poste atravessando na frente do carro aí, viu? Teve acidente no Jardim Paraíso, lá na Camilo Mazzoni, avenida, uma das principais lá do setor norte de Botucatu, no Jardim Paraíso. Um morador passou pelo local e encaminhou imagens para a nossa equipe de reportagem. O poste chegou a ser deslocado da base e só estava sustentado pelos fios. O poste acho que resolveu se aventurar, né? Foi atravessar a rua, não deu muito certo. O carro chapuletou o poste lá. Por volta das 6 horas da manhã de ontem, um guincho já estava no local para fazer a retirada do carro que deu esse esfregão aí no poste. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal para saber se havia algum registro de boletim de ocorrência. Também enviamos o caso para a CPFL, que acionou uma equipe até o endereço para fazer os reparos necessários. Informações sobre possíveis vítimas desse acidente não foram confirmadas. 6h23, Cristiano Alves chega trazendo uma reportagem de uma ocorrência de destaque registrada no Jardim Peabiru, aqui em Botucatu. Muito bem, reportagem chegando, trazendo agora notícias da polícia, notícias que tiveram destaque, um caso de violência doméstica, esse caso registrado aqui em Botucatu, na rua Zorobabel Ferreira de Sá, Jardim Peabiru. Uma situação bastante complicada, de muita violência, com relação ao uso de drogas e também violência doméstica. Nesta situação, a moradora do local acabou relatando que o autor da agressão e a vítima são amaziados há 20 anos, onde eles contam hoje com uma filha de 20 anos de idade. A residência do local é herança da família, da senhora que mora ali, e há muitos anos o marido acabou se viciando em crack, não trabalhando mais e vivendo às custas do trabalho da esposa e da filha. Conforme relataram a mãe e a filha, nos últimos anos, o marido se tornou uma pessoa de difícil convivência, onde passou a exigir e fazer ameaças de receber dinheiro, sempre visando a compra da droga. A moradora do local diz que nunca adotou postura de acionar a polícia
e comunicar os fatos. Aí, contudo, nesta oportunidade que nós tivemos então o acionamento da Guarda Civil Municipal, ele estava extremamente agressivo, descontrolado, acabou inclusive por volta do meio-dia que aconteceu tudo isso. A mulher disse que chegou do trabalho e o marido já estava alterado, onde também estava consumindo bebida alcoólica, pinga, cachaça. Quando então a mulher lhe chamou a atenção, o que bastou para desencadear uma atitude descontrolada, nervosa e agressiva, ofender a mulher com vários palavrões e acabou esmurrando a porta, também usando uma faca, dando vários golpes pela casa, em portas da residência. Nesse caso, então, nós tivemos uma sequência bastante complicada. O autor dizia que iria matar a filha e a esposa, e nessa situação, então, as duas acabaram se trancando no quarto. Passou a quebrar as portas da residência com chutes na porta ali do quarto, principalmente, quebrou vidros da porta da cozinha e também ameaçou as duas de morte. Foi isso que aconteceu. Então, no momento que a mulher relatou que ia chamar a polícia, o autor pegou vários cacos quebrados e prosseguiu fazendo ameaças que mataria todo mundo e depois se mataria. O autor, totalmente descontrolado, apertou as mãos no caco de vidro que segurava e acabou se cortando. No momento que passou a mão nos rostos da mulher e da filha, com sangue, repetindo as ameaças de morte e prosseguindo a depredar todo o imóvel. Depois nós tivemos um vizinho que acionou a polícia, já que ele ouviu vários gritos. A Guarda Civil esteve no local e acabou tendo que usar uma pistola Spark, aquela de choque, para que ele fosse imobilizado. Ele então foi encaminhado ao pronto-socorro e depois ele foi levado para o plantão policial, onde então houve o auto de prisão em flagrante pelos crimes previstos aí na questão da violência contra a mulher. Tudo isso aconteceu ali na região de Jardim Piabiru. A gente traz em detalhes e mostrar o que as mulheres passam num cenário como esse, que é a violência e ainda o uso de drogas e bebidas, tudo isso misturado ainda, né, com crack, bebida alcoólica, e nesse caso a mãe e filha estavam sustentando o vício do marido, do pai, situação bastante complicada, acionamento da Guarda Civil Municipal. Lembrando, se você mulher também tem uma situação como essa, tem que acionar os serviços e buscar orientação como denunciar. E realmente não deixar o caso chegar numa situação como essa, que a família tentou a todo momento salvar o casamento e que, no caso a filha, e que o pai não fosse preso, mas chegou numa situação em que não teve como evitar e elas correram muito risco. É isso que tínhamos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da polícia e também outros assuntos de Botucatu e região. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. E a gente ouve agora aqui no Jornal da Muni, segunda edição, Weber Pimentel, comandante da Guarda Civil Municipal de Botucatu. Primeiramente, excelente semana a todos. A Guarda Civil Municipal de Botucatu realizou uma prisão de violência doméstica durante esse final de semana. Tivemos na sexta-feira a entrega da honraria da Medalha de Reconhecimento Comunitário de Segurança, onde o Poder Legislativo faz essa entrega às Forças de Segurança anualmente, em especial aos guardas civis municipais de Botucatu, Inspetor Montanheiro e GCM Edneia, que foram agraciados com essa Medalha de Reconhecimento Comunitário de Segurança. Fica aqui registrado os parabéns aos dois guardas civis municipais. Também, no sábado, tivemos uma ocorrência de cunho comunitário, onde uma pessoa procurou guardas civis municipais que estavam realizando operação presença na Praça do Bosque, guardas da Patrulha Comunitária do Comércio, entregou uma carteira que a pessoa havia achado na via pública, contendo cartões bancários, documentos pessoais e a importância de R$ 54,00 em dinheiro. Os guardas rapidamente fizeram o levantamento das informações e entregaram a carteira a uma mulher que é a proprietária da carteira, dos documentos e do dinheiro. Ela ficou muito agradecida pelo trabalho da Guarda Civil Municipal e do cidadão que encontrou a carteira e entregou aos guardas. Tivemos duas ocorrências na madrugada desse domingo, onde
veículos distintos realizaram colisões em pontos distintos na cidade. Uma delas ocorreu numa floreira, na rua Amando de Barros, um veículo colide com a floreira e toma rumo ignorado. E outra ocorrência na Camilo Mazzoni, onde um veículo também colide com um poste e toma rumo ignorado posteriormente. Ressalto que fugir do local do acidente de trânsito é crime. E a muralha virtual de Botucatu já está com os dados desses dois veículos e será encaminhado todo o boletim de ocorrência e o relatório de inteligência do COI à Polícia Civil para apuração de suposto crime de fuga de local de acidente, bem como ressarcimento do dano causado. Fica esse recado importante à população. Caso se envolva em algum acidente, aguarde a polícia no local. Em caso de emergência, acione o telefone 153. Sigam nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. As forças de segurança estão trabalhando de maneira integrada em prol da população. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Weber Pimentel, comandante da Guarda Civil Municipal de Botucatu, falando aqui com a gente no Jornal da Muni, segunda edição. E para a gente fechar os destaques da polícia, participação agora do Dr. Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional. Passar um resumo aí das principais ocorrências do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Estou falando aqui direto da AgriShow 2026 de Ribeirão Preto, maior feira internacional do agronegócio da América Latina. Eu estou aqui representando a Secretaria de Segurança Pública para falar do GIAR, do Grupo de Investigação em Área Rural. E hoje teremos a visita aqui do governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, que estará participando entre hoje e amanhã do AgriShow 2026. Sobre as ocorrências, tivemos aí uma prisão em flagrante por violência doméstica em Itatinga, o autor preso em flagrante, conduzido ao plantão da Polícia Civil, de 22 anos de idade, preso em flagrante por violência doméstica. Também tivemos prisão em flagrante por importunação sexual lá em Bofete, na sexta-feira à noite, o autor de 79 anos de idade, preso em flagrante, conduzido ao plantão da Polícia Civil, a vítima de 52 anos de idade. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica no Jardim Piabiru, em Botucatu, uma prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico em São Manuel, no Jardim Santa Mônica, sábado à tarde. 4 pessoas presas em flagrante aí nesse crime, nessa ocorrência. Grande quantidade de drogas, cocaína, crack, maconha e droga sintética apreendidas aí com esses autores. 4 indiciados presos em flagrante por tráfico de drogas. Flagrante de tráfico também em Laranjal Paulista, mulher presa em flagrante, conduzida ao plantão da Polícia Civil e autuada em flagrante, mulher de 28 anos de idade. Também tivemos, nesse final de semana, 2 capturas de procurados e mais uma prisão em flagrante por violência doméstica em Botucatu, no conjunto habitacional Francisco Blasi. Então foram esses os principais destaques do plantão da Polícia Civil desse final de semana. 6h33, destaques da polícia aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni, notas de falecimento. Noticiamos o falecimento de Augusto Roque Rossito, aos 81 anos, genitor de Marcos Rogério, Ana Lúcia, Ana Cláudia e José Renato, esposo de Madalena. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de Itatinga. Augusto Roque Rossito faleceu aos 81 anos. Falecimento de Antenor Janes, aos 92 anos, genitor de Eliana e Adriana, conhecido como Espanha Taxista. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério de Itatinga. Antenor Janes faleceu aos 92 anos.
Tivemos também o falecimento de Carina de Souza Fonseca, aos 38 anos. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Carina de Souza Fonseca faleceu aos 38 anos. Noticiamos o falecimento de Augusto Guimarães, aos 98 anos, marido de Valdívia Barbosa Garcia Guimarães, genitor de Luciano e Adriana. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Augusto Guimarães faleceu aos 98 anos. E tivemos também o falecimento de Antônio Carlos Malatrase, aos 90 anos, conhecido como Lolo Malatrase, esposo da senhora Ana Luci, genitor de Carlos Henrique, Adriano e Marilisa. O velório acontece no Complexo Funerário Orlando Panhose e o sepultamento marcado para amanhã, terça-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Antônio Carlos Malatrase faleceu aos 90 anos. Às famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do site 14 News e do Jornal da Muni, segunda edição. Fique por dentro das principais notícias de Botucatu e região. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Ao vivo, das 6 às 7 da noite. O consórcio Proeste está com uma condição especial neste mês de abril. Fale agora mesmo com um consultor e aproveite. E se eu te falar que você vai comprar o seu carro e ainda ganhar uma parcela? No Consórcio Proeste, isso é real. Você adquire a sua cota e uma parcela é por nossa conta. Ah, e tem mais. A segunda parcela você só paga em junho. Mas corre, que é por tempo limitado. E oferta boa, não espera. 6 horas mais 36 minutinhos. Fazer um convite lembrando que nesta quinta-feira, dia 30 de abril, a partir das 9 horas da manhã, a Câmara Municipal de Botucatu realiza uma audiência pública para discutir questões relacionadas à saúde aqui no município, com foco no funcionamento do sistema CROSS. É o sistema que organiza o acesso a vagas na rede pública, como internações, cirurgias e exames. Também pauta filas de espera por leitos hospitalares e cirurgias, além das condições de atendimento no Hospital das Clínicas aqui de Botucatu. Essa audiência vai contar com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital das Clínicas, convidados a prestar informações e contribuir com o diálogo sobre os desafios e possíveis melhorias na área. 6 horas e 37 minutinhos, dia de prevenção e combate à hipertensão, hein? Cardiologistas do IANSP reforçam a importância de aferir a pressão regularmente. Sou Rui Póvoa, professor de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo e médico responsável pelo ambulatório de hipertensão arterial resistente do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Bom, quando que a gente deve procurar o médico, o indivíduo hipertenso? Se ele mediu a pressão em qualquer lugar, na farmácia, em campanhas de aferição da pressão arterial, se a pressão arterial estiver elevada, ele deve procurar um médico. Por quê? Porque o médico vai ver se essa pressão realmente está elevada, se não foi um momento específico da vida do indivíduo que a pressão se elevou, porque às vezes a pressão se eleva e o indivíduo não é hipertenso, é só momento, estresse, ansiedade. Aí o médico vai avaliar corretamente o que está acontecendo com esse paciente. Então, sempre que encontrar medidas anormais, deve procurar o médico para fazer o diagnóstico correto de hipertensão arterial. A gente pode evitar a hipertensão arterial. Então, quais são os cuidados que a gente tem que adotar para evitar isso daí? Primeiro, o indivíduo normotenso, ele precisa fazer exercício físico, se ele for obeso, emagrecer, comer menos sal, não beber álcool, ter uma dieta correta, adequada, equilibrada. Então, são elementos de estilo de vida que têm que ser modificados para a gente prevenir a hipertensão. E o indivíduo hipertenso também deve adotar esses estilos de vida, porque às vezes só com mudança de estilo de vida pode reduzir a pressão. Caso não reduza, nós temos uma série de medicamentos que ajudam nisso.
6 horas mais 39 minutinhos. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Você está ouvindo Jornal da Muni, segunda edição. 6h40, mais uma rápida parada aqui no Jornal da Muni. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você, engenheiro, agrônomo ou geocientista, já pensou em economizar no dia a dia e ainda reduzir ou até zerar valor da sua anuidade do registro profissional? Com o Clube de Vantagens do CREA São Paulo, isso é possível. São mais de 25 mil parceiros em todo o Brasil, com descontos em lojas, viagens, farmácias, restaurantes e muito mais. E o melhor, a cada compra você pode receber cashback, acumular valores de volta e usar o saldo como quiser. Baixe o app do Clube e comece a usar hoje mesmo. Clube de Vantagens do CREA São Paulo. Quem tem, tem vantagem. Quer trocar de carro? Chegou a hora da escolha certa na Proeste Chevrolet. Onix 2026, a partir de R$ 79.990, mais 10 parcelas no cartão. Tracker 2026 PCD, a partir de R$ 99.990, com isenção de IPI e ICMS. E o menor preço do ano. Aproveite também seminovos selecionados em 24 vezes sem juros no boleto. Faça a escolha certa na Proeste Chevrolet. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6h42, de volta aqui com mais um bloco do Jornal da Muni, segunda edição. Segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. Vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Tem um assunto que está rodando as redes sociais e já faz alguns dias. Diversos moradores apresentando esse tipo de problema em diversos bairros da cidade, né? Problemas de buracos. Uma equipe terceirizada da Sabesp vai fazer o reparo de algum vazamento, alguma questão, e não faz o reparo do asfalto já na sequência. Demora, né, para isso acontecer. E muitas pessoas estão fazendo esse registro e abrindo uma reclamação pela demora e principalmente apontando também perigos a respeito dessa situação. E na manhã de hoje, aqui no Jornal da Muni, primeira edição, o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, falou sobre esse assunto e cobrou uma resposta e uma ação mais rápida da empresa para resolver essa questão. Inclusive, apresentou um número, um levantamento feito pela zeladoria sobre a quantidade de buracos da Sabesp aqui em Botucatu. Vocês vão se surpreender com a quantidade apresentada pelo prefeito Fábio Leite. Vamos ouvi-lo. Como é que foram as pautas aí, os temas que foram conversados, discutidos aí com a direção da Sabesp, viu, prefeito? Vanderlei, reunião muito produtiva, eu saí muito animado, inclusive fui acompanhar algumas obras na sexta-feira. E como eu havia antecipado para vocês, essa reunião com a diretoria da Sabesp e com a diretoria da empresa que foi contratada pela Sabesp, ela teve dois objetivos. O primeiro objetivo, tratar a programação daquele investimento de 200 milhões de reais que eu obtive junto à Sabesp, para a gente levar água e esgoto em todas as regiões de Botucatu, confirmado o investimento, confirmada a assinatura do contrato. Inclusive, as obras já se iniciaram. Então, para você ter uma ideia,
parte dessa reunião, né, ou parte desse alinhamento que eu havia comentado com vocês, foi feito lá no Árvore Grande, já na execução de uma obra da universalização de água e esgoto. E o segundo objetivo foi tratar a questão dos buracos, né, a questão das recomposições asfálticas. Lembrando que a gente fez um levantamento na cidade, né, pela zeladoria, e a gente identificou 700 locais onde a Sabesp precisa fazer algum tipo de intervenção. A Sabesp, para essas intervenções, contratou uma empresa. Os diretores dessa empresa estavam aqui na sexta-feira, também participando dessa reunião, e eu tive o compromisso deles formal de que já nessa semana que se iniciou, eles já estavam com 2 equipes trabalhando nessas recomposições asfálticas, e ainda nessa semana, nessa virada, né, de abril para maio, segundo eles colocariam aqueles locais que já estavam atrasados em termos de manutenção em dia e me dariam a programação oficial para a recomposição desses 700 pontos. Imagina-se que vai levar um período de 3 a 4 meses para que a gente tenha todos esses locais que precisam ser refeitos com obras executadas, mas, segundo eles, né, as equipes já estão mobilizadas e os trabalhos já começaram, Vanderlei. Então foram esses 2 temas, reuniões tanto administrativas, vamos dizer assim, mas também já acompanhando os canteiros de obra. E agora, acabei de sair também de uma obra que faz parte desse pacote da universalização de água e esgoto, dessa vez aqui atrás do Vista Alegre, naquela avenida, naquela rua chamada José Andrini. Acabei de sair daqui nesse momento da chuva, vendo também as obras sendo executadas ali. A equipe da zeladoria, há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, nós mobilizamos e pedimos para que eles fizessem um levantamento em todas as ruas do município, incluindo a nossa orla, tá? Então isso vale não só para essa parte do centro, mas também para todos os bairros de Botucatu e a nossa orla. E eles georreferenciaram e fotografaram 700 pontos. Essa lista já foi enviada para a Sabesp com todas essas referências. A Sabesp, como eu disse, contratou, né, terceirizou o serviço de execução dessas obras. Essa empresa já está em Botucatu, porque a mesma empresa que vai trabalhar nessas recomposições desses buracos, vamos chamar assim, é a empresa que foi contratada para fazer essa universalização de água e esgoto. As equipes já foram mobilizadas, tanto para a recomposição asfáltica quanto para o projeto de universalização, e me reuni na sexta-feira com os diretores para fazer essa programação ou esse reforço da solicitação que a Prefeitura vem tratando com a Sabesp. Prefeito, esse número não chama atenção para vocês? Que alguma coisa está caindo muito a qualidade do serviço da Sabesp? Como que vai ser o relacionamento da Prefeitura com a Sabesp? É uma prestadora de serviço, privatização, né, e terceirização do serviço também com relação a essas obras. Só que, por um lado, a Prefeitura tem que ter um relacionamento, né, sempre está conversando, mas, por outro lado, não sei se o contrato prevê isso, ou se tem que criar uma nova lei, uma lei para talvez a autuação, se demora muito. Se correr tudo bem, ninguém vai arrumar problema com a Sabesp, mas começar a dar muito problema, a qualidade da água, serviço atrasado, como que o prefeito vê que a Prefeitura tem que realmente atuar? Tem uma lei que coloque uma multa, ou o contrato já prevê isso? Como que vocês devem tocar essas conversas para que também a população não fique? Teve caso aqui, a gente ficou mais um mês para fechar um buraco. Isso a gente cobrando 3 vezes a Sabesp para que ela fechasse um buraco lá em Rubião Júnior. O que o senhor poderia falar com relação a esse relacionamento? Você já identificou aí o cerne, né, o centro da questão. E da forma como você colocou, você está absolutamente correto. A Sabesp, dentro de todo esse processo de privatização, existe um contrato, né, da concessão que foi feita de água e esgoto na cidade de Botucatu. Essa concessão ela está vigente, então toda a atuação da Sabesp no município, além das questões de água, distribuição de água, da questão da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto, também tem essas responsabilidades sobre a composição ou a recomposição asfáltica, lógico que nos locais onde eles têm interferência, e isso também é regido por esse contrato, e sim, o contrato prevê, além das obrigações, sanções que eventualmente podem acontecer, no limite, né, olhando num caso mais extremo, até o encerramento, o cancelamento da concessão,
E é isso que a gente tem acompanhado com a Sabesp. Por que nós fizemos esses levantamentos? Exatamente como você também bem colocou, a Sabesp tinha uma outra empresa que prestava serviço de recomposição asfáltica. Isso deve ter, sei lá, uns 60 dias atrás, mais ou menos, se minha memória não estiver me falhando. E ela fez a substituição dessa empresa justamente por conta do tempo elevado e da qualidade das recomposições que eram feitas. No momento dessa migração, desse contrato, né, dessa empresa terceira que a Sabesp contrata, foi aí que eu pedi para que a nossa equipe da zeladoria fizesse esse levantamento, para que agora a gente tivesse as bases bem definidas de todos os problemas que a gente tem na cidade de Botucatu, para que essa nova empresa, essa nova terceirizada, possa agora atuar com essa posição atualizada. Como eu disse na pergunta do Vanderlei anterior, na sexta-feira eu me reuni tanto com a Sabesp quanto com essa empresa terceirizada. Ele já tem a relação dos buracos, dos 700 locais, né, vamos dizer assim, que precisam ser que eles precisam atuar. E quando eu falo de 700 locais, você tem desde um buraco que precisa ser recomposto, como a reorganização de um local que no passado foi mexido e a qualidade do serviço não foi bem executada. Então essa empresa, nesses 700 pontos que eu comentei, ela tem esse desafio, ou de recompor, ou de refazer um serviço que não foi feito a contento. Tudo isso fez parte desse mapeamento, a gente segue acompanhando, e é legal a gente voltar lá no Natal de 2025, né? Vocês vão se lembrar, e a gente repercutiu quase que diariamente nos microfones da Amuni, nós tivemos naquela ocasião aquele problema de falta, né, de água, tanto na região do Califórnia quanto na região do Rio Bonito. Isso fez com que a prefeitura notificasse oficialmente a Sabesp entre o Natal e Ano Novo, para que essas situações fossem retomadas, para que um plano de contingência fosse montado, e isso aconteceu, tanto é que no Ano Novo a gente não voltou a ter esse tipo de incidência, e o desfecho de todo esse caso, o desfecho dessa notificação, foi a antecipação desse investimento da Sabesp de 200 milhões de reais aqui no município, para a gente definitivamente universalizar a questão de água e esgoto em toda a cidade. O mesmo procedimento, Cristiano, aproveitando a sua pergunta, está sendo adotado na questão dos buracos. Então a gente fez esse mapeamento com recursos da prefeitura, com equipes da prefeitura. Isso foi entregue administrativamente para a Sabesp. Na sexta-feira, mais uma vez, eu me reuni tanto com a Sabesp quanto com a prestadora de serviço, mostrando, né, a necessidade de que essas recomposições aconteçam o quanto antes. Como eu disse, eles já mobilizaram as equipes, eu estava inclusive acompanhando uma obra, e segundo eles, nos próximos dias me passam essa programação, que deve levar pela quantidade de inserções entre 3, 4 meses, mas já começaram a recuperar o tempo perdido, segundo eles. Então, nessa condição, a gente tem duas situações: os buracos que estão abertos e precisam ser recompostos, e também aqueles que precisam ser refeitos. Lógico que a gente vai começar com aqueles buracos que ainda estão abertos, até pelo risco que eles representam, e depois, na sequência, a gente vem, junto com essa terceirizada, refazendo todas essas inserções, que, usando uma expressão sua, por má qualidade da prestação de serviço, precisam ser refeitas, Cristiano. 6 horas e 53 minutinhos, ouvimos aí o prefeito Fábio Leite, que participou na manhã de hoje por telefone aqui do Jornal da Muni, primeira edição, falando a respeito dos buracos deixados pela Sabesp, logo após algum conserto, algum serviço feito. Está tendo muita demanda, muita reclamação a respeito desse tema, e isso motivou uma reunião do prefeito com representantes da empresa. Inclusive agora há pouco, né, assim que nós começamos a exibir essa reportagem, nós recebemos a ligação, como que chama, Cezinha? Roberto Martins. Entrou em contato conosco aqui, ouvinte do Jornal da Muni, a quem a gente agradece pela audiência, né, por estar sempre conosco aqui na nossa companhia. Funcionário por 32 anos da Sabesp, né, inconformado também com o que a empresa se transformou, né, principalmente pós-privatização. A Sabesp que sempre foi uma referência em relação ao serviço prestado, ao atendimento, e claro, isso muito se deve aos funcionários que lá estavam, né, por esse compromisso com o município, com aquilo que desempenhavam. E pós-privatização,
Muitos desses funcionários já saíram, já deixaram a empresa. E aí vai ficando, né? Vai ficando a rebarba. Vai ficando essa situação. Infelizmente, né? A qualidade do serviço não é a mesma. Isso a gente percebeu com a CPFL também, no sistema pós-privatização. As empresas, né, que foram privatizadas, muitas delas tiveram uma queda no atendimento absurda. E isso a gente está vendo também aqui em Botucatu. A gente vai acompanhar, né? Infelizmente. Muitos que lá estavam lamentando essa situação, porque era uma empresa que realmente contribuía demais com o desenvolvimento da cidade e está deixando muito a desejar nesse quesito, né? Não por conta dos que lá estão ainda, mas principalmente pelo número, né, de pessoas que a equipe diminuiu demais. E aí com esse serviço de terceirizadas também, né, a qualidade caiu demais. 6h56 em Botucatu. O que acontece em Botucatu e região é destaque no Jornal da Muni, segunda edição. De segunda a sexta, ao vivo, das 6 às 7 da noite. Vamos falar de esporte agora aqui no Jornal da Muni. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. É hora do esporte, no Jornal da Muni. Rapidamente aqui passar os resultados da 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos Botafogo 2, Internacional 2, mesmo placar de Bahia e Santos, que se enfrentaram lá em Salvador. Fora de casa, o Cruzeiro bateu o Remo por 1-0. O São Paulo venceu o Mirassol jogando em Campinas 1-0. Mesmo placar da vitória do Corinthians para cima do Vasco na Neoquímica Arena. O Grêmio também fez 1-0 para cima do Curitiba. Fora de casa, em Bragança Paulista, o Palmeiras derrotou o Bragantino por 1-0. Segue líder isolado do Brasileirão. O Atlético Paranaense fez 3-1 para cima do Vitória. O Fluminense derrotou a Chapecoense por 2-1. E o Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0. Destaques do esporte aqui no Jornal da Muni. Jornal da Muni, segunda edição. Terminando o dia com você. Ponto final aqui no Jornal da Muni desta segunda-feira, 27 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um excelente final de segunda e que a nossa semana seja maravilhosa e abençoada. A gente se encontra amanhã, pontualmente às 6h05 da noite. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu nessa última hora os principais destaques do dia. A Rádio do Povo apresentou Jornal da Muni, segunda edição.